Abra sua Bíblia comigo nesta manhã, em Romanos capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Verso 22 e 23 juntos, vamos? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de justiça, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Salário ou presente? Esse é o nosso tema nesta manhã. Amados, na última semana, a mensagem que nós fomos conduzidos apresentou uma reflexão sobre Adão ou Jesus. Quem estaria nos representando? Quem nos representa? Se estamos debaixo de uma herança pecaminosa, em consequência da nossa identificação com aquele pelo qual o pecado entrou no mundo, a partir dele toda a criação foi contaminada e foi
condenado. Assim, quem está identificado com Adão continua condenado nos seus pecados. Por outro lado, debaixo de uma herança maravilhosa, recebemos a graça de Jesus daqueles que se identificam com Cristo Jesus. Aquele que descontamina todo aquele que pela fé o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas, que irão um dia serem redimidos por completo, não somente salvos como homens, mas também toda a criação será redimida nele. Sabendo isso, que ele vai fazer perecer todos aqueles que permanecem em Adão, mortos nos seus delitos e pecados. E falando em pecado, é muito interessante quando nós entendemos as dimensões e as consequências do pecado encontrados nas Escrituras, em fases, em estados. O primeiro estado que a teologia, por exemplo, exemplifica sobre o pecado é o estado da inocência. O estado da inocência é o Éden. É antes do homem ser conhecedor do bem e do mal, antes dele comer do fruto proibido, quando ele estava ainda no estado de santidade, onde ele não havia nenhuma inclinação, nenhuma iniquidade. Ele poderia obedecer completamente à lei de Deus e ele tinha comunhão com Deus. A ideia de inocência é desconhecer o pecado. A ideia de inocência é pureza, é santidade, é justiça, é retidão. E assim o homem foi criado. Estado de inocência. Mas o pecado entrou no Éden. E o homem passou ao estado de pecado, de caído. Após ser seduzido e tentado pela serpente, o homem pecou. Caiu do seu estado de pureza, onde ele podia não pecar, onde ele poderia resistir, porque a sua natureza era perfeita. Agora, a consciência do homem, o seu estado é um estado de iniquidade. Por isso, como Deus não suporta a iniquidade, o pecado, Deus os expulsou do jardim. Deus colocou o homem para fora do jardim. Deus colocou o querubim para proteger o jardim e não podiam mais entrar ali. Foram expulsos. Teve um rompimento na relação de santidade com Deus. E agora o homem é totalmente inclinado ao pecado. Se antes o homem podia não pecar, agora ele não pode não pecar, ele só sabe pecar. A consciência dele está totalmente destruída, as suas faculdades foram deturpadas. Ele se tornou escravo e dominado pela natureza pecaminosa. E todo aquele que não está em Cristo continua nessa natureza caída, conduzido assim. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus, estão afastados de um relacionamento dinâmico de santidade. Então Deus envia seu Filho para redimir aqueles que estavam no estado de pecado e os conduzir a um estado de graça, a um favor. Ele se encarna por nós, assume o nosso lugar, vence toda a inclinação e escravidão do pecado, fazendo Ele mesmo pecado no nosso lugar. Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, através de uma obediência total, sofrimento, morte e a vitória sobre a morte, a ressurreição. Jesus então nos coloca no estado de graça. Aqueles que vão sendo chamados pelo seu divino poder, vai recebendo no seu tempo a aplicação da obra da redenção, a justificação pelos seus pecados, nos justificando, nos livrando assim da condenação do pecado. Capítulo 8, verso 1 diz que
Já nenhuma condenação há para quem está em Cristo, Cristo Jesus, nos dando então assim uma nova natureza, uma nova vida. Agora aqueles que estão em Cristo, eles não são mais escravos do pecado. Eles não são mais uma árvore torta, inclinados. Não vivem mais sobre o domínio do pecado, portanto, agora podem lutar para não pecar. Receberam a capacidade dada por Deus, através do seu Santo Espírito, de ter vitória sobre o pecado. Do pecado não ter mais domínio. Isso não quer dizer que ainda não enfrente lutas, mas quer dizer que não é dominado mais pelo pecado. O Espírito Santo quebranta o crente para que no seu coração seja produzido o verdadeiro arrependimento, ele volte-se para Deus sempre. E busque uma vida de santidade. E é um estado que nós aguardamos, ainda não chegamos lá, que é o estado de glória. Mas nós já caminhamos aqui como cidadãos dos céus. A nossa identidade é celestial. É celestial. Até o dia que nós entrarmos na Nova Jerusalém, pela graça de Deus, nós vamos dar com esse passaporte na mão, de que somos cidadãos dos céus. E esse é o nosso padrão de vida, ainda que enfrentamos o velho homem, a velha natureza. Somos atacados pelo sistema do mundo e pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Um dia entraremos na glória, onde não poderemos mais pecar. Lá estaremos livres para sempre da presença do pecado. Hoje, você que está em Cristo está livre da condenação. Se você está em Cristo, a obra foi aplicada na sua vida. Pastor, então não tem esse negócio de perder a salvação? Não tem não, meu irmão. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E ele vive crescendo na graça, no conhecimento, na santidade todos os dias. A característica de que ele é um salvo é o que ele busca, é o que ele se alimenta, é o que ele está buscando viver. Ele está querendo viver como cidadão do céu. Ele tem essa identidade. Esses 4 estados mostram toda a nossa incapacidade de luta contra o pecado. Mostra que nós dependemos totalmente da graça de Deus. E eu até brinco que não somos nós que perseveramos, é Deus quem persevera em nós. É o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis que nos conduz. Pois Ele é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa herança. Significa que Ele vai nos entregar naquele dia santificados pela obra maravilhosa que só o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas, nos convencendo todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. O divino e eterno Consolador. Voltando para o texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos Paulo aqui tendo a preocupação em tratar da remoção das maldições do pecado. Paulo continua utilizando na sua retórica perguntas e respostas. Uma maneira lúdica para expor a doutrina bíblica para que tanto judeus como gentios pudessem entender. Então Paulo levanta perguntas, é como se ele trouxesse os assuntos à mente das pessoas, para que o seu leitor, o seu ouvinte, pudesse materializar o que ele ia receber. Esse homem era um homem muito capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Deus deu uma sabedoria sem igual ao apóstolo Paulo, para que não apenas fosse iluminado para escrever, né, inspirado, mas que pudesse usar as melhores palavras, a melhor estratégia para alcançar a mente e o coração dos seus ouvintes. Versículo 1. Paulo diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo parte de uma retórica para fazer o ouvinte compreender. Uma pergunta que talvez estivesse no coração de muitos, que fosse
ouvindo os ensinos de Paulo, quando Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez alguns comecem a pensar o seguinte: olha, se onde abundou o pecado, a graça foi maior, então quanto mais eu pecar, mais graça será. Tem uns iníquos na igreja que gosta de pensar assim, né? Então, já que onde o pecado abundou, a graça foi maior, então quanto mais pecado, mais graça. Não é essa dinâmica que Paulo está ensinando. Paulo não está ensinando que o pecado vai valer a pena. Talvez a pergunta de uns: por que então devo ter uma vida de santidade se o importante é a graça de Jesus? Paulo responde a própria pergunta que ele faz. O que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele sim, de modo nenhum. De modo nenhum. A resposta do apóstolo explica que o crente sincero, ele voltou-se para Cristo a fim de escapar do pecado. Ele morreu para o pecado. Assim, o morto não tem mais vontade própria. Ele não tem mais a vontade carnal. Não é esta vontade que deve dominar a sua mente, sua consciência, as suas práticas. É a mente do Espírito. Agora é a mente de Cristo na vida dele que deve conduzi-lo. É importante entender que a salvação não nos isenta de pecar, mas deve nos levar a odiar o pecado, a prática do pecado, deve nos levar a amar a santificação. Assim, o alvo de quem foi salvo é a santificação, é a nova vida, é uma nova vida em Cristo. Ele nasceu de novo. Significa que o velho modo de viver, a velha natureza, não pertence mais àquele a quem Cristo tornou o seu Senhor. Ele não pode viver mais escravizado por essa natureza. Então Paulo passa a descrever o que o crente precisa para essa vida, essa nova vida, uma vida de santidade. Primeiro, Paulo vai dizer que para uma vida de santidade é preciso remover, ou a remoção dessas paixões do velho homem. Verso 3 ao verso 10, acompanhem comigo. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, semelhanças da sua morte, certamente também seremos a semelhança da sua ressurreição. E assim ele vai fazendo o seu discurso aqui. Paulo vai utilizar aqui do batismo para exemplificar o novo modo de vida. Assim como no batismo nós morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida. Se antes a nossa identificação era com o pecado, era com a natureza adâmica, agora a nossa identidade, a nossa identificação é com Jesus, é com Cristo. Paulo vai dizer aqui, ele usa um trocadilho: nós nos identificamos com Cristo em duas formas. Primeiro, nos identificamos na sua morte. Em sua morte. Ali morremos, ou seja, recebemos a sentença dos nossos pecados. Onde? Na pessoa de Jesus, assumindo o nosso lugar. Não precisamos morrer de novo. Você não precisa receber em você uma sentença que Cristo já recebeu. Você não pode anular o que Cristo já fez. Você precisa morrer lá. O dia que você foi batizado, você tomou uma decisão, você confessou a sua fé. Você se entregou ao senhorio de Cristo Jesus. Você se rendeu da velha vida. O velho morre ali. Ele tem que ser sepultado nas águas do batismo. Mas diz que essa identificação não é só na morte. Porque senão apenas estaríamos mortos. Não condenados, mas mortos. Como alguns dizem, morreu, acabou. Não. Paulo diz também que nós morremos com Ele, mas também ressuscitamos com Cristo Jesus. Não é a morte que nos garantiu a vida eterna. É a ressurreição de Jesus.
Ele é a primícia dos que vão ressuscitar. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15 inteiro, Paulo vai falar sobre o tema ressurreição. Ele gastou 58 versículos para falar, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E ele fala sobre a dinâmica da ressurreição ali. Ou seja, na ressurreição de Cristo, ali ressuscitamos com Ele, recebemos os méritos de Cristo, a justificação, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Por isso, na Páscoa, nós precisamos fazer uma festa e celebrar. Sempre relembrarmos o que Jesus fez por nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia, a pedra foi removida, a tumba ficou vazia. Mas o trono ficou ocupado. Amém? Paulo desenvolvendo esse princípio nas suas cartas. 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer que em Cristo fomos feitos uma nova criação. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, a sua natureza pecaminosa precisa deixar de viver. Você tem que entender que há um inimigo para se enfrentar, o velho homem. Ele tem que ser derrotado. Gálatas capítulo 2, 19 e 20, ele vai falar da sua nova vida, seu novo homem interior. Ele diz assim, e Paulo usa ele como exemplo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Paulo está dizendo, olha, eu ainda sou de carne e osso, coração batendo. Mas agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A minha vida hoje, ela está totalmente conectada, identificada com Jesus. Eu me identifiquei com Ele na morte e na vitória. Totalmente identificado. Efésios 4, 22 e 24, ele vai dizer que é necessário, então, despojar disso, do velho, e se revestir do novo homem. É necessário um enfrentamento. É necessário um processo de santificação. É necessário ser sondado dia a dia, e onde houver caminho mau, esses caminhos sendo deixados. Nós vamos vivendo de glória em glória. Transformado, a palavra de Deus diz. Isso significa que hoje você precisa ser um crente muito melhor do que você foi, meu irmão. Não envergonhe o nome de Cristo. Não anule o que Jesus fez por você com a sua vida. Confirme, testifique, testemunhe, celebre, pregue isso, pela vida e pela palavra. E olha o que ele vai dizer, Efésios 4, 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é que o velho homem faz? Se corrompe. O velho homem, ele é inclinado ao pecado, ele é morto espiritualmente, ele não tem forças para vencer, ele está derrotado, ele está entregue aos prazeres e às paixões. E Paulo vai escrever em várias cartas sobre isso. Mas ele diz assim, olha, e vos o que? Renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais um novo homem. Quem é esse novo homem? Ele diz aí, criado em Cristo, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deus nos faz novas criaturas. Quando a gente fala que a igreja é cheia de ex, é isso mesmo. É cheio de cadáveres. Você ainda anda na mesma carcaça, mas o seu coração não é mais um coração de pedra. Não pode ser.
Você tem a mesma cabeça, mas não pode ter a mesma mente. Você tem os mesmos pés e as mesmas mãos, mas não pode ter as mesmas práticas. Você tem os mesmos olhos, mas eles precisam ser puros agora. Você tem a mesma boca, mas agora é para glorificar Deus. Ou seja, mudou. A sua fonte agora não jorra mais o que é amargoso, o que é amargo. Você jorra para a vida eterna. Assim o velho homem precisa morrer dia a dia, um novo homem tomar forma dia a dia. Como é que nós vencemos o velho homem? Nos revestindo de um novo homem. Quando Paulo fala sobre enchimento do Espírito, ele fala sobre aquilo que você busca. Você é o que você alimenta. É o que você lê, é o que você assiste, é o que você pensa, é o que você pratica. É impossível você dizer uma coisa e estar fazendo outra. E dizer, não, eu sou aquilo. Você é o que você faz. Se você está fazendo aquilo que é correto, se você está buscando a Deus, você está num processo de santificação. Porque não adianta vir para a igreja, usar o livro da capa preta, se esconder atrás da religião e não ter um novo coração. Não ter sede de Deus, não buscar a Deus dia a dia. Se você nasceu de novo, o seu linguajar muda. Aquilo que antes você utilizava rotineiramente, blasfemando contra Deus, fazendo dos seus lábios um sepulcro. Palavras que não devem nem ser nomeadas, você utilizava, isso não faz mais parte do seu roteiro. Crente que fala palavrão não vai para o céu, não. É isso mesmo, irmão. Cadê as evidências da salvação? Você rota o inferno o tempo todo, você acha para onde você vai? Muda, santifica a sua boca. Se os seus pensamentos são impuros o tempo todo, significa que você está se alimentando de coisas impuras, impróprias. Ou seja, se você não se alimenta daquilo que é bom, aquilo vai intoxicar você. Se você come comida estragada, vai te fazer mal. Você tem, hoje, o pão do céu. Mas se você quer se alimentar das finas iguarias da Babilônia, você não é filho de Abraão. Você é um babilônico. Aquilo que você assiste, os lugares que você vai, aquilo que você faz quando você está com outras pessoas que não são crentes, ou às vezes levando crentes para fazer coisas que não devem. É preciso remover o velho homem. Tem gente que quer ser salvo, mas quer ser salvo vivendo como velho homem. A salvação é pela graça. Não multiplique suas iniquidades para a graça ser mais abundante. Isso não é sábio. E se alguém prega esta doutrina, esse ensino, que seja anátema na sua vida. Segundo lugar, para uma vida de santidade é preciso então remover não apenas o velho homem, mas o domínio, a escravidão que ele promove na sua vida. A escravidão do pecado. Verso 11 ao verso 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos ou como canais, né, de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que diz? Porque o pecado não terá
domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você não está debaixo daquilo que te condena mais. Então não precisa se escravizar mais. Você está debaixo do favor de Deus. Então Paulo apresenta aqui uma tese maravilhosa, usando o termo considerai-vos. Considerai-vos. Ainda que o mundo te seduza com a sua iniquidade, ainda que Satanás tente com as suas artimanhas infernais, ainda que a nossa natureza carnal queira se satisfazer dos apetites, das paixões carnais, Paulo nos chama a considerar. Ele está dizendo, considere, primeiro, mortos para o pecado. Se considere assim. Pare de se considerar vivo para o velho homem. Pare de achar que você pode fazer as coisas que você fazia no passado. Você não pode mais. Você morreu. O morto não escolhe mais isso. Nem acidentalmente. Ele não procura. Ele não se entrega. Agora você não é mais escravo. Não precisa submeter a uma natureza pecaminosa. Não precisa. Você precisa submeter a Deus. Você recebeu um novo DNA. Uma nova identidade. Você precisa se identificar com o presente que Ele te dá. Você morreu para o mundo precisa morrer para você. Você não precisa ter vínculo, não amar o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não temos uma relação. Sua velha natureza não pode e não deve mais dominar você. Então, considere-se morto para o pecado. E Paulo diz assim, e considere vivo para Deus. Qual que é a sua consideração? Para quem? Se você se considera ainda vivo para o pecado, você vai morrer nele. Na prática dele. Vai receber o salário dele. Não receba o salário, receba o presente. Vivo para Deus. Agora você pode viver uma vida que agrada a Deus. Você está liberto. Não aceite o domínio do pecado. Se submeta ao senhorio de Cristo. Santifique sua vida. Não escolha o que é menos pecaminoso. Escolha aquilo que é virtuoso. Quando você for pensar, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, isso vai ocupar o meu pensamento. É nisso que eu vou pensar. Eu roubava? Não roubo mais. Eu mentia? Não minto mais. Isso não faz parte mais da minha natureza. E quando alguém faz isso do meu lado, o meu comportamento tem que denunciar. Isso não serve para mim, eu não quero fazer parte. Eu não entro em negociata mais com o mundo. Que eu vivo para Deus. Eu me alegro com a justiça, com a verdade, com a santidade, com a pureza. Eu celebro, eu curto, eu compartilho. É da vida de Deus no meio do seu povo. Do que Deus está fazendo. Eu vou compartilhar, é um bom testemunho. Uma boa ação. Uma vida de retidão. Eu não vou nem bisbilhotar o que o mundo está fazendo. Ele está seguindo o próprio curso. Um dia ele vai encontrar com o reto juiz. Mas condenado. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu quero as coisas da eternidade. Paulo vai dizer algumas coisas aqui, versículo 12. Não reine o pecado em nossos corpos. O pecado não pode ser, ele usa a palavra aqui, basileia. Reino. Estabeleça reino sobre nós. Estabeleça fortalezas na nossa alma. O pecado não pode nos dominar. Não pode nos cercar. Não pode fazer parte das nossas práticas. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões, ou seja, escravizado pelos apetites, os apetites do eu, os apetites sacros, carnais. Interessante que Paulo escreve dentro de uma cultura extremamente prostituída, o mesmo que ele fez quando ele escreveu
aos Coríntios, onde ele viveu e de onde ele escreveu carta aos Romanos. Paulo via isso o tempo todo, a sociedade dominada pelo pecado. As pessoas amando a prostituição, a pornografia, a idolatria, a violência, a injustiça, a mentira. Não reine o pecado nos nossos corpos. Segundo, versículo 13: não ofereça seu corpo ao pecado, não permita que o seu corpo seja instrumento carnal para levar outros a pecar, não se prostitua. Mas use seu corpo como instrumento de justiça oferecido a Deus. De justiça. Paulo não precisa falar o tamanho da saia, o decote. É só você lembrar que você precisa glorificar a Deus, não levar o outro a pecar. Cuidado com o que você está vestindo, a forma que você está se expondo fisicamente. Homem e mulher, nós precisamos, meus irmãos, nos guardar, para não levar o outro a pecar. Não oferecer o corpo ao pecado. Porque quem usa do corpo diz que peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. É pior. Não é apenas o pecado da mente, é o corpo sendo entregue à corrupção. Verso 14 e 15, ele vai falar a graça. A graça te libertou da condenação, irmão, da lei. Não permite que o pecado domine você. Não joga o presente fora, o presente que você recebeu. Não descarte o sacrifício de Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele nos exorta a desembaraçar do peso terrível do pecado, tirar o pé do laço, a não nos embaraçar com o pecado. Ou seja, ele não deve nos dominar, é Jesus quem deve ter domínio sobre nós. Por isso a primeira declaração de um novo convertido é o senhorio de Cristo. Morro, Ele que reina sobre mim. As minhas vontades não existem mais, e agora eu vivo para satisfazer o meu Senhor. É a vontade dEle. Porque as minhas vontades eram corrompidas no pecado. Se eu fosse satisfazer as minhas vontades, eu ia fazer exatamente o que a lei de Deus condena, eu estaria condenado. Exatamente o contrário. A minha velha natureza me levaria para o fundo do poço. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Não dá sossego. Todo dia o velho homem bate na porta. Satanás incitando a sua velha carne, sua velha natureza, o mundo com os seus apetites, te oferecendo. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Não desanime no meio da carreira. Fique focado no alvo. Ele vai dizer assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Se você mantém seus olhos em Cristo Jesus, você não vai dar atenção a outras coisas. As ofertas do pecado. Então, verso 16 ao verso 19 agora. Paulo vai dizer, não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina em que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, o quê? Fostes feitos servos da justiça. Eu sou servo da justiça. Verso 19. Falo como homem. Paulo quis usar aqui um exemplo
Olha, se eu pudesse dar um conselho humano para vocês, seria esse, Paulo está dizendo. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora os vossos membros para servir na justiça para a santificação. Com a mesma dedicação como você corria a passos largos para o inferno, muda de direção. Corra assim agora para a salvação. Então Paulo, para aperfeiçoar sua fala sobre a santificação, ele coloca lado a lado justiça e pecado. E a metáfora que ele utiliza aqui é a escravidão. Escravidão. Nos tempos de Paulo era bem diferente dos nossos. Em nossos dias, você pode servir a um patrão 8 horas, dependendo do seu 12 horas, alguns fazem 12 por 36. Mas depois você pode ir para casa, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Ir fazer lazer. Porque você não está escravizado ao trabalho. Você vendeu por um salário, um tempo seu. A ideia de escravidão no nosso tempo é uma escravidão com remuneração. Já o escravo no tempo de Paulo era diferente, ele não tinha vontade própria. Ele servia ao seu patrão 24 horas por dia. Ele deveria estar à disposição do seu senhor o tempo todo. Ele não podia trabalhar para o seu senhor de dia, à noite, e tocar violino num concerto musical. Ele não tinha essa escolha. Ele não podia trabalhar de dia para o seu senhor e à noite para outro. A sua vida estava escravizada ao seu senhor. Nesse contexto, é que nós conseguimos entender, por exemplo, Mateus 6:24, as palavras de Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você tem que fazer uma escolha. A quem você vai servir? Não dá para poder dividir como nós fazemos hoje no nosso tempo. Você tem que resolver se entregar totalmente a Deus. E olha como que Deus ele exige pouco. Ele diz que você deve amá-lo sobre todas as coisas. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com todas as suas forças. E com todo o seu entendimento. Ele não aceita mente dividida. Ele não aceita você pelas metades. É por inteiro. Você precisa se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Amada, a santificação é um processo. É um processo fruto de escolhas que o crente faz durante a sua vida. Se ele quer satisfazer a justiça de Cristo, ou ele quer se tornar escravo, dominado pelo pecado. Paulo está dizendo, nós que estamos em Cristo, estamos libertos dessa escravidão e desse domínio do pecado. Não podemos mais servir a 2 senhores. Não podemos. Fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade se chama santificação. É preciso se santificar. Ficar livre da escravidão, do domínio do pecado. E por fim, para uma vida de santidade é preciso então a remoção final do salário do pecado. O salário do pecado é morte, nós já conhecemos. É o fim dele. Então Paulo encerra esse bloco falando que tipo de colheita você pode ter no final da sua vida. Verso 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Impossível, inclusive, de fazer o que era justo, né? Escravo. Naquele tempo, que resultado colhestes? Paulo vai dizer, somente as coisas que agora vos envergonhais. Qual que é a colheita daquele tempo? Vergonha, condenação. Você estava escravizado. O fim daquelas coisas é morte. Morte. Quando estávamos escravizados pelo pecado, a nossa colheita era maldita, perniciosa.
produzia a morte, assim continua a ser quem está escravizado ainda e que precisa ser liberto pelo poder de Jesus. Ele ainda é escravo. Mas agora a nossa perspectiva é outra. Verso 22, Paulo de repente assim, agora porém, você não precisa viver assim mais. Você não precisa, uma notícia boa para nós. Nós não precisamos viver assim mais não. Agora porém, libertados do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus, debaixo do seu senhorio. E é bom você lembrar que você estava dominado no império das trevas, cego, morto espiritualmente, e você foi resgatado, transportado para o reino da luz, o reino do Filho de Deus. Agora, não é mais carne que domina você. Agora é a Basileia de Jesus, é o reino dele sobre você. Um reino de alegria, de paz no Espírito Santo, de justiça. Mudou. Os seus atos agora são atos de justiça. Esses são os atos dos santos. Agora nossa perspectiva é outra, não mais de morte, de sofrimento, de vergonha, mas de santificação para a vida eterna. Por isso, quando ele encerra o verso 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que permanece vivendo no pecado, trabalha para receber o salário do pecado. E qual vai ser o salário que vai receber? Morte. Que morte? Física? Não, essa ele já está condenado. Todos nós. Morte eterna, separado para sempre de Deus. Mas aquele que entende, que busca uma vida de santificação, esse recebe pela graça, o dom, carisma aqui, a vida eterna. Ao invés de receber o salário, recebe um presente. O salário você tem que trabalhar por ele. A sua natureza já era caída, mas você conseguiu piorar bastante com os seus pecados. E recebe o salário. Justa punição. Por isso, mesmo que Adão não tivesse caído, se você tivesse vivido uma vida de desobediência como viveu, estaria condenado também. Olha a sua natureza. Quando eu olho para a minha natureza, eu clamo pela misericórdia de Deus. Provérbios 11, 18, 19 diz o seguinte: o perverso recebe um salário ilusório. Ilusório, de ilusão. Ele está enganado. Satanás está oferecendo para você, para quem não está em Cristo, ele está oferecendo um prato que ele não pode entregar. É ilusão. Tem gente atrás do sucesso, da fama, do dinheiro, da projeção, mas se entregando. Dos prazeres. Ele está sendo enganado. É ilusão. Mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para sua morte o faz. Esse é o salário. Ezequiel 18:4, o profeta apresenta a pena do pecado, a morte. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí o magnífico texto de João 10:10, quando Jesus fala sobre vários personagens, mercenário, ladrão, bom pastor, ovelhas. Nós encontramos duas vocações aqui, uma que produz morte e outra que produz vida eterna. A vocação do ladrão é matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Quem resolve viver sob a velha natureza, sob a velha vida, dominado, escravizado pelo pecado, receberá do ladrão
Ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Mas aquele que se apropria da nova vida em Cristo, se liberta em Cristo da escravidão, do domínio do pecado, também fica livre do seu salário. Vai receber o presente. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor veio para dar vida e vida abundante. Vida abundante. Nós precisamos pregar sobre essa vida abundante todos os dias. Ele veio para que tenhamos vida abundante. O que você escolhe hoje, meu irmão? O salário ou o presente? Qual que é a sua escolha? Qual que é a sua resposta? O salário é só você continuar trabalhando, deixando a velha natureza dominar você. É só você continuar escravizado, dominado. Mas se você toma uma postura ao lado de Cristo, você vai receber um presente, a dádiva, a graça. Não podemos nem pensar em usar a graça como desculpa para pecar. E eu volto lá para o versículo primeiro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já sou eleito, eu já sou salvo, eu já sou predestinado. E onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Então eu posso pecar mais, que vou ser mais salvo. Esse é o pensamento de quem vai morar no inferno. E como dizia um presbítero lá em Minas, vai carregar carrinho de brasa no inferno. Não podemos usar, e nem pensar, usar a graça como desculpa para pecar. Pelo contrário, que a graça seja o maior estímulo para viver para Deus. Veio da vida abundante. Assim nós precisamos viver essa vida de santidade, removendo essas maldições que o aguilhão do pecado deixou sobre nós, vencendo e removendo de vez o velho homem que ama o pecado, vencendo e removendo o domínio, a escravidão do pecado, e aguardando não o salário do pecado, mas a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então é preciso mortificar nossa carne dia a dia, para vivermos e vivificarmos no Espírito uma nova vida de pureza e de santidade. E eu concluo com um versículo que está em Hebreus capítulo 12, verso 21. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não ameis o mundo nem as coisas que é do mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você está no amor do Pai, você ama o que o Pai ama. Você quer agradar a Deus. O velho homem morreu. E não tenha misericórdia do velho homem. Odeio com todas as suas forças. Ele te fez livre? Não te torne escravo novamente. Aproveite a liberdade que Cristo te dá pela graça. Nós vamos orar e a seguir o coral nos conduzirá, nos preparando para a participação da ceia do Senhor. Senhor Jesus, que Tua palavra seja aplicada em nossas vidas. Que esse seja o anseio, vivermos para Teu louvor e Tua glória. Não queremos receber o salário do pecado. Nós queremos, ó Deus, é o presente. É Tua maravilhosa graça. Tua maravilhosa graça. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto. Obrigado, ó Espírito Santo, de maneira extraordinária, com gemidos inexprimíveis, todos os dias, nos acusando,
nos quebrando, nos quebrantando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Numa missão de retirar de nós toda a velha natureza e de colocar em nós, aplicar em nós a natureza de Cristo Jesus. Única capaz de agradar a Deus. Obrigado, ó Pai, por teu grande amor, por tua maravilhosa graça e pelo teu favor. Converte nessa manhã corações, santifica a tua igreja, receba o louvor, honra e glória em nome de Jesus. Amém. O coral está com a palavra.